Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Uma das coisas que mantém a Igreja de Deus unida é a compreensão de doutrinas bíblicas fundamentais. Quando temos uma boa compreensão de doutrinas bíblicas fundamentais, de verdades bíblicas fundamentais, nós, como povo de Deus, nos unimos em torno dessas verdades. E por isso, amigo ouvinte, nesta semana estudaremos sobre algumas destas verdades bíblicas fundamentais em torno das quais você e eu devemos nos unir. Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando conhecemos a verdade a respeito da pessoa de Cristo e de suas doutrinas, somos libertos, nos mantemos unidos, pensamos da mesma forma, mesmo que tenhamos discordâncias em alguns pontos. E é justamente nessa discordância entre alguns pontos não fundamentais é que nós demonstramos a qualidade do relacionamento que temos com Cristo. E por quê? Porque se não sabemos discordar de alguém, se buscamos brigar com alguém, fazer confusão simplesmente porque ele não pensa como nós, isso demonstra que a nossa relação com Cristo não está muito boa. Afinal, a nossa conduta demonstra o tipo de relacionamento que temos com Cristo. Você e eu, se discordarmos de alguém, devemos fazer isso com respeito, e não apenas com respeito, mas com base. Uma das maiores manifestações de idiotice de um ser humano é discordar de alguém sem base nenhuma. Certa vez, o professor de grego Pedro Apolinário, professor também de crítica textual, ele disse algo muito interessante, que a ignorância é atrevida. Então, quando discordarmos de alguém, não devemos ser atrevidos em entrarmos numa discordância sem base nenhuma. Isso é uma demonstração também de humildade. E outro aspecto que devemos considerar: os irmãos, na verdade, não são obrigados a pensarem como nós nos mínimos detalhes. Agora, existem verdades bíblicas fundamentais em torno das quais devemos ser unidos, porque verdades bíblicas fundamentais podem afetar a nossa compreensão do plano de salvação e nos levar para a perdição, caso entendamos isso de uma forma distorcida. Então, amigo ouvinte, vamos estudar sobre algumas dessas verdades bíblicas fundamentais para que você e eu compreendamos aspectos doutrinários que nos unem em torno da verdade e em torno da pessoa de Jesus Cristo. E jamais, amigo ouvinte, acredite nesta ideia de que o que importa é Cristo e as doutrinas são menos importantes. Isso é uma afirmação de quem não conhece a Bíblia, de quem nunca estudou teologia para compreender a importância da teologia e da doutrina para a manutenção da nossa unidade e, acima de tudo, as doutrinas são importantes para nos revelarem diferentes aspectos do caráter de Deus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. A primeira doutrina fundamental que estudaremos é a de que existe salvação apenas em Jesus Cristo. Esta é uma verdade bíblica fundamental, porque Deus não oferece um outro meio de salvação. Em João 14, verso 6, lemos, onde Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então a salvação em Jesus é uma doutrina fundamental. E a importância dessa doutrina podemos ver ao longo de toda a Bíblia, porque do Gênesis ao Apocalipse aprendemos que para o pecador viver e ser liberto da morte eterna, um substituto tem de morrer. No Antigo Testamento, Deus ensinava esta verdade por meio do sacrifício de cordeirinhos, e no Novo Testamento ensinou e materializou esta verdade por meio do sacrifício de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 4, dos versos 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está sendo curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro aqui destaca a verdade fundamental de que abaixo do céu não existe nenhum outro nome que possa nos salvar. Cristo é a pedra principal da construção da igreja. E para que Cristo pudesse efetivar a nossa salvação, ele morreu no nosso lugar e depois ressuscitou, voltando para o céu, para ser o nosso sumo sacerdote. Segundo Romanos 6,23, amigo ouvinte, o salário do pecado é a morte. Você e eu merecíamos morrer e nunca mais ressuscitar. Essa é a chamada morte eterna. Porém, quando Cristo morre na cruz, sem merecer, porque ele não havia pecado, ele tem o direito legal de perdoar, de salvar todo aquele que se achega a ele pela fé. É por isso que a salvação em Cristo é uma doutrina bíblica fundamental, porque foi através da morte de Cristo que ele nos reconciliou com Deus. Em 2 Coríntios 5,19 é dito que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então a morte de Cristo, ela reconciliou a humanidade com Deus. E esse processo no meio teológico é conhecido como expiação. Expiação promove harmonia, reconciliação entre duas partes. E a morte de Cristo proporcionou exatamente isso. Vou ler para você, amigo ouvinte, um outro texto também muito importante, que se encontra em 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A morte de Cristo fez com que você e eu, com que Deus se tornasse propício a nós novamente. Ao invés agora de recebermos a condenação e a morte eterna, nós recebemos a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Essa verdade bíblica, amigo ouvinte, precisa fazer parte da nossa vida. E como missionários de Deus, precisamos ensinar esta verdade bíblica contextualizada nas 3 últimas mensagens que Deus tem para a humanidade pouco antes da volta de Cristo. Leia Apocalipse 14, 6 a 12, e você vai ver que Deus convida-nos a anunciarmos o Evangelho eterno, que é a salvação por meio de Cristo, e darmos para as pessoas 3 últimos recados para que elas, no fim dos tempos, não adorem ao poder representado pela besta e assim percam a salvação em Cristo Jesus. Amanhã vamos estudar sobre outra doutrina fundamental, que é a doutrina da segunda vinda gloriosa de Cristo. E eu espero ter a sua companhia nesse estudo. Hoje estudaremos a segunda doutrina fundamental. Ontem aprendemos sobre a salvação em Cristo
E hoje aprenderemos sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é também uma doutrina fundamental, porque é através da sua segunda vinda gloriosa que Cristo vai cumprir a sua promessa de salvar definitivamente a humanidade. É na segunda vinda de Cristo em que ele concretiza todas as suas promessas. Hoje você e eu temos a salvação garantida em Cristo. Agora ela precisa ser efetivada, nós precisamos ir para a eternidade, ter o nosso corpo, a nossa mente, a nossa natureza transformados, precisamos habitar num mundo sem pecado, sem dor, sem sofrimento, como promete Apocalipse 21:4, e é na segunda vinda que Cristo vai cumprir definitivamente essas promessas. É por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte sobre a segunda vinda de Cristo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A volta de Cristo era vista por Paulo como uma bendita esperança. É por isso que a Rádio Novo Tempo, amigo ouvinte, prega com muita vontade sobre a segunda vinda de Cristo. É por isso que a Rádio Novo Tempo pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A palavra adventista significa aquele que crê no advento ou na volta de Cristo. Então, a Igreja Adventista proclama a volta de Cristo porque ela é a essência da existência do movimento adventista. E por isso nós convidamos a todas as pessoas, cristãs ou não, a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. A doutrina da segunda vinda de Cristo, amigo ouvinte, tem uma influência unificadora. Ela nos une como povo de Deus. Independente da igreja a qual pertençamos, quando aprendemos sobre a doutrina da volta de Jesus e aguardamos a volta de Cristo com expectativa e da maneira correta, obviamente vamos nos unindo em torno desta verdade, até para que nos preparemos melhor para aceitarmos outras verdades que Deus nos revelará. Porque a verdadeira unidade só pode ser preservada em torno da verdade da palavra de Deus. É por isso que em João 17:17 lemos: e santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos, amigo ouvinte, ter cuidado com certos ensinamentos populares acerca da volta de Cristo. E um deles, que é extremamente perigoso, é o ensino de que Cristo arrebatará a igreja secretamente antes da tribulação. Esse ensino é perigoso porque ele não prepara devidamente as pessoas para a volta de Cristo. E por que não prepara? Porque esse ensinamento, ele nega uma verdade importantíssima de Apocalipse 1:7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quando o texto diz que todo olho o verá e que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, o texto está dizendo que a volta de Cristo será uma manifestação gloriosa e será um evento visível. O texto não diz que isso vai ser só depois que a igreja for arrebatada secretamente. Não. A Bíblia não faz essa separação entre arrebatamento secreto e segunda vinda. A Bíblia unifica ambos os eventos para ensinar que, no momento do arrebatamento, este arrebatamento ocorrerá num contexto de visibilidade e audibilidade da segunda vinda de Cristo. Você pode ler sobre isso em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, onde os justos são arrebatados ao céu ao som de trombetas, ou seja, um evento audível, e no mesmo instante em que ocorre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, ou seja, um evento visível. É por isso que em Apocalipse 6:14 a 17 lemos que aqueles que estarão despreparados vão pedir para as montanhas e rochedos caírem sobre eles. Por quê? Porque eles estarão vendo Jesus. Eles estarão vendo toda a glória que acompanha o retorno de Cristo. E você pode ler também sobre isso em Apocalipse 19:11 a 16. Onde Cristo vem como um cavaleiro branco, simbolicamente, como vem com um ser vitorioso. E este retorno de Cristo é apresentado ali novamente como sendo visível e audível. Amigo ouvinte,
Existirão dois tipos de cristãos à segunda vinda de Cristo. Dois tipos de pessoas e dois tipos de cristãos. Pessoas existirão justos e ímpios. Mas eu não quero me deter nisso, eu quero me deter nos dois tipos de cristãos. Existirão os cristãos preparados e os cristãos despreparados. Cristo ilustra muito bem essa verdade na parábola das 10 virgens em Mateus 25, 1 a 13. Recomendo que você tenha como atividade hoje ler esse trecho bíblico. Mateus 25, 1 a 13. Ali ele mostra a experiência da igreja enquanto a igreja aguarda a volta de Cristo. Haverá um grupo de cristãos representado pelas virgens prudentes e outro grupo de cristãos representados pelas virgens imprudentes. As virgens prudentes estarão vigiando, aguardando a volta de Cristo. As virgens imprudentes serão pegas de surpresa, porque acharam que o noivo estava demorando para vir. Da mesma forma, muitos cristãos acabarão desanimando, pensando que Cristo está demorando, e não se mantiveram vigilantes, não tiveram o devido preparo na sua relação com Cristo, não tiveram o devido preparo com o batismo do Espírito Santo. Então, amigo ouvinte, lê esta parábola e preste atenção e veja se você se enquadra entre as virgens prudentes ou as virgens imprudentes. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e veremos outra verdade bíblica fundamental para que nós possamos compreender a palavra de Deus e nos unirmos em torno destas verdades bíblicas fundamentais. Que bom estarmos em mais um programa Lições da Bíblia. Ao longo da semana estamos estudando sobre algumas doutrinas bíblicas, verdades bíblicas fundamentais que nos mantêm perto de Deus e que nos mantêm unidos como igreja. Uma outra doutrina bíblica fundamental ou verdade bíblica fundamental é a doutrina sobre o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Em Hebreus 8, 1 e 2, o autor diz o seguinte, que a conclusão de tudo o que temos visto até agora é que temos um sumo sacerdote nos céus, assentado à direita do trono de Deus, e que ele atua como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, aquilo de mais importante que o autor de Hebreus comentava na sua epístola ou no seu sermão era o fato de que nós temos um sumo sacerdote no céu que é Jesus Cristo. E o texto diz que ele habita num santuário. O santuário, amigo ouvinte, é a morada de Deus nos céus, de onde Deus administra o universo. Para ensinar esta verdade importantíssima ao povo de Israel, em Êxodo 25, 8 e 9, nós lemos que Deus pediu para Moisés construir um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. E de acordo com Êxodo 25, 9, e também de acordo com o verso 40, este santuário deveria ser construído segundo o modelo que fosse mostrado para ele no monte. É óbvio que isso indica que existia o original nos céus. E é neste santuário original que Cristo agora está presente para realizar o seu trabalho em favor da humanidade. A doutrina do santuário, amigo ouvinte, nos mostra que Deus continua trabalhando em favor de nossa salvação e que a cruz foi um dos passos de Deus. Agora Jesus Cristo precisa aplicar os méritos da sua morte na cruz na vida de cada pessoa que o aceita como Salvador. E a doutrina do santuário celestial nos ajuda a entendermos isso. Em resumo, amigo ouvinte, todo o ritual do santuário na época do Antigo Israel e na época do Antigo Testamento servia como uma pequena profecia. Os rituais eram pequenas profecias do plano de salvação e do ministério de Cristo no santuário celestial. Atualmente, amigo ouvinte, Cristo se encontra no santuário celestial com duas funções. Ele é o nosso intercessor. Isso era representado pela figura do sacerdote nos dias do Antigo Testamento.
E além de ser o nosso intercessor, ele é o nosso juiz. Isso é representado também pela figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento. É por isso que Hebreus 7:25 diz que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por Cristo ter essa dupla função, ele é o intercessor mais apto que poderia existir no universo para representar o ser humano diante do Pai. O ministério de Cristo, amigo ouvinte, no santuário celestial se divide em duas fases. Quando ele foi aos céus, ele entrou no santuário celestial, inaugurou esse santuário, inaugurou tanto o lugar santo quanto o santíssimo, e depois ele inicia uma obra de intercessão no lugar santo do santuário celestial. Assim como o santuário terrestre dos dias de Israel era dividido em lugar santo e santíssimo, o celestial também o é. Depois de um tempo, amigo ouvinte, Cristo passou a realizar uma outra obra, que é a obra de juízo no lugar santíssimo. Ele não perdeu a sua função de intercessor, ele continua, só que agora ele acumula a função de intercessor e de juiz. Isso é muito importante porque o universo precisa entender a forma como Deus lida com o pecado e os pecadores, e os seres celestiais precisam perceber que cada pessoa que realmente estará no céu, estará porque realmente aceitou a Cristo como Salvador. É por isso que 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam perscrutar o plano de salvação. Afinal, os anjos não são oniscientes. Quando estudamos, amigo ouvinte, a doutrina do santuário de uma forma mais ampla, percebemos que a Bíblia nos mostra até mesmo o período em que Cristo começaria o seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. Daniel 8,14 fala de uma profecia que conhecemos como profecia das 2.300 tardes e manhãs. É dito no texto que após 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Não é uma referência ao santuário terrestre, porque esta profecia se encontra num contexto do tempo do fim, e o santuário terrestre não existe mais hoje. O santuário a ser purificado é o céu, e a purificação do santuário celestial corresponde simbolicamente ao juízo que Deus realizará, vindicando o caráter do seu povo diante do universo. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs, quando seguimos o ponto de partida e os detalhes finais até o término da profecia, em Daniel também capítulo 9, aprendemos que Cristo continuou, ou na verdade começou o seu ministério no lugar santíssimo a partir do ano de 1844. Obviamente, amigo ouvinte, não temos como estudar este assunto amplo aqui num programa de rádio. Porém, eu quero recomendar para você 2 livros para que você possa se aprofundar neste assunto, e eu lhe garanto que se você entender esta doutrina, você entenderá o plano de salvação e você perceberá que a sua vida religiosa, a sua vida cristã terá muito mais lógica, porque você terá uma compreensão mais ampla do conflito entre Cristo e Satanás. As obras que lhe recomendo são O Sacerdote Expiatório de Jesus Cristo, e a segunda obra é 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Ambos esses livros você poderá adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo site cpb.com.br, C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br, ou você poderá ligar em horário comercial para 0800 979 0606, 0800 979 0606. As duas obras, O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo e 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Deus abençoe a você nos estudos, que você se aproxime ainda mais de Cristo ao compreender a doutrina do santuário celestial. Um forte abraço e até
amanhã. Outra doutrina muito importante que nos ajuda a mantermos unidos como povo de Deus é a doutrina da observância do sábado. Quando estudamos a Bíblia, aprendemos que Deus estabeleceu o sábado como um dia especial de comunhão com Ele e de adoração. Vamos começar o nosso estudo lendo Gênesis 2, 1 a 3, e independente da religião a qual você pertença, eu peço que você acompanhe esse estudo até o final, para você aprender aquilo que a Bíblia realmente ensina. E eu lhe garanto que se você decidir conversar com Deus sobre este assunto e se propor com Deus a colocar este ensinamento bíblico em prática, você vai desfrutar de maior qualidade de vida. Então fica aí o meu bom desafio para você. Vamos continuar. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Esse texto nos mostra que depois de Deus haver criado o mundo em 6 dias, Ele estabeleceu o 7º dia como um dia sagrado. O verso 3 diz que Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Isso significa que Deus tornou o 7º dia sagrado e diferente dos demais. O argumento de que todos os dias são iguais para Deus é um argumento humano e não tem base bíblica alguma. Porque, de acordo com Gênesis 2:3, Deus abençoou e santificou o 7º dia. E Ele o fez isso porque este foi o dia em que Deus decidiu desfrutar de tudo aquilo que Ele havia criado. E, obviamente, Deus não faria com que Adão e Eva pegassem na enxada, diríamos assim, enquanto Ele contemplava a beleza da criação. Esse dia foi feito para o benefício da humanidade, para que nossos primeiros pais desfrutassem de uma comunhão ainda mais íntima com o Criador no 7º dia. É por isso que em Marcos 2:27, Jesus disse que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o contrário. Deus criou o sábado para abençoar a humanidade, para mostrar para a humanidade o quanto o ser humano é especial para Deus, ao Deus convidar o ser humano para entrar no descanso divino, diríamos assim. Quando estudamos o texto bíblico, também percebemos que o 7º dia não é o domingo, é o sábado. Em Êxodo 20, 8 a 11, percebemos que dos 7 dias da semana, o sábado é o único que recebe um nome. O 7º dia é o único que recebe um nome. E lemos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui encontramos o nome do 7º dia, que é sábado, e já encontramos a afirmação de que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A Bíblia não diz que o sábado é dos judeus. A Bíblia diz que o sábado é do Senhor nosso Deus. E considerando que Deus é Deus, tanto dos judeus quanto de nós cristãos, não há um porquê de não observarmos o sábado, até porque, se o sábado é um memorial do poder criador de Deus, e Deus criou tanto judeus quanto cristãos, é óbvio que os cristãos também devem observar o sábado. E encontramos em Êxodo 20, 8 a 11, algumas das dicas bíblicas para guardarmos o sábado. E Deus pede que nós não pratiquemos nenhum tipo de trabalho secular nesse dia, para que dediquemos esse dia unicamente ao Criador. Se você fizer isso, você vai estar exercitando a sua fé em Deus como seu mantenedor. Quando você não trabalha no sábado para não ser remunerado nesse dia, você reconhece que Deus é o dono de tudo, você crê que Ele é seu mantenedor e que Ele pode manter você e lhe fazer prosperar, mesmo que não trabalhe no 7º dia. Eu tenho a certeza, amigo ouvinte, de que se nós colocarmos esse ensinamento em prática, não para sermos salvos pela obediência, porque isso é impossível, mas para termos uma comunhão maior com o Deus que nos salva, nós seremos ricamente abençoados.
O sábado, além de ser um lembrete semanal da criação, ele é um lembrete e ele simboliza o repouso espiritual que podemos encontrar em Jesus todos os dias. O sábado é um lembrete de que nós precisamos de Cristo como o nosso Criador e como o nosso Salvador. O sábado exalta a pessoa de Jesus, porque mostra Cristo como o Criador do sábado e mostra Jesus como o Salvador da humanidade. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Outra doutrina muito importante para a nossa unidade como cristãos e para compreendermos de verdade o plano de salvação é a doutrina do sono da alma e da ressurreição dos mortos. De acordo com 1 Timóteo 6,16, Deus é o único que possui imortalidade inerente, ou seja, nenhum ser possui a imortalidade em si. Deus deu aos nossos primeiros pais uma imortalidade, porém condicional. E qual era a condição para que eles permanecessem imortais? Que eles continuassem amando a Deus e o obedecendo. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus avisou que se um dia eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Ou seja, a mortalidade ou a imortalidade, ela era condicional à obediência. A partir do momento que nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e se afastaram dele, que é a fonte de vida, eles tiveram de ser expulsos do Jardim do Éden. Em resultado da expulsão do Jardim do Éden, de acordo com Gênesis 3, 22 em diante, nossos primeiros pais perderam o acesso a Deus, que é a fonte de vida, e perderam acesso à árvore da vida, que simbolizava a eternidade que Deus daria ao ser humano. Como consequência, amigo ouvinte, da privação da árvore da vida, a humanidade se tornou mortal. Ninguém pode viver a não ser que Deus dê novamente a imortalidade para esta pessoa. É por isso que a Bíblia diz, em vários textos bíblicos, que a morte é um sono e que a única esperança de voltarmos a ter consciência após a morte é depois da volta de Cristo e da ressurreição dos mortos. Por exemplo, no Salmo 146,4 é dito: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios ou os seus pensamentos. Quando sai o espírito, que de acordo com Gênesis 2,7 é o fôlego de vida, é o sopro vital da boca de Deus, quando sai esse sopro vital, o ser humano retorna ao pó. E nesse mesmo dia, o ser humano já não pensa mais em nada. Por quê? Porque ele está inconsciente, de acordo com Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, de acordo também com o Salmo 115, 17, e de acordo com o próprio Cristo em João 11, 11 a 14, quando ele comparou a morte a um sono. Em consequência de sermos mortais e de permanecermos inconscientes na sepultura quando morremos, Deus apresenta a Cristo como a única fonte de imortalidade e solução para o problema chamado morte. Em Romanos 6,23 é dito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, mesmo que nós recebamos a promessa da vida eterna no momento em que aceitamos a Cristo, nós receberemos a concretização da promessa não logo após a morte, mas após a volta de Cristo e a ressurreição do corpo. Isso é muito claro em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ali é apresentada uma sequência de eventos. Primeiro, no verso 13, Paulo diz que os mortos dormem.
Nos versos 14, 15 e 16, ele diz que Jesus volta e ressuscita os mortos. E no verso 17, ele diz que os vivos são transformados e são levados juntos com os mortos para o céu. Ou seja, os mortos não estão no céu antes. Eles são levados juntos com os vivos transformados. Isto prova claramente, amigo ouvinte, nenhum justo se encontra hoje com o seu espírito ou alma em algum lugar intermediário aguardando a ressurreição. É tudo um evento só, volta de Cristo, ressurreição e consciência após a morte. A Bíblia, amigo ouvinte, não ensina a existência de almas desencarnadas que vão para algum lugar intermediário, para o céu ou para o inferno logo após a morte do indivíduo. Esse ensino de consciência após a morte ou da imortalidade natural da alma é um ensino que tem suas raízes no paganismo, foi propagado especialmente pela filosofia grega e você e eu precisamos, portanto, rejeitá-lo e ficarmos com a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. A doutrina bíblica da ressurreição dos mortos, como apontou o teólogo luterano Oscar Cullmann, é totalmente incompatível com a crença de Sócrates ou de Platão na doutrina da imortalidade da alma. Fiquemos, amigo ouvinte, com a Bíblia, mesmo que a princípio não seja fácil por causa da nossa tradição religiosa. Mas aprofunde-se, fique com a Bíblia e você vai perceber a luz que o Espírito Santo lhe dará por compreender este assunto da forma correta. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Nessa semana estudamos sobre algumas das principais doutrinas bíblicas que nos ajudam a nos mantermos unidos como igreja e nos ajudam, obviamente, a conhecermos melhor os diferentes aspectos do caráter de Deus. Estudamos sobre a justificação pela fé, a salvação em Cristo. Aprendemos sobre a segunda vinda de Cristo, uma segunda doutrina muito importante. Depois estudamos sobre o ministério de Jesus no santuário celestial, estudamos sobre a doutrina do sábado e depois aprendemos sobre a doutrina do sono da alma e da ressurreição dos mortos. Por causa desta última doutrina que estudamos, julguei necessário e importante comentarmos um pouquinho sobre o tormento eterno. O tormento eterno é uma crença que faz parte da vida da maioria dos cristãos. Porém, eu gostaria de lhe apresentar um importante fato, de que cada vez mais teólogos, tanto protestantes quanto católicos, estão percebendo que a doutrina do tormento eterno não é bíblica. Em Mateus 25:46, a Bíblia ensina o castigo eterno, porém não tormento eterno. Qual é a diferença? O castigo eterno significa que os resultados da punição serão eternos, e não o ato em si de punir. Quando estudamos a palavra de Deus, aprendemos, entre outras coisas, primeiro, que haverá sim um lago de fogo para castigar os ímpios, e segundo, que este lago de fogo será aceso só depois da volta de Cristo e depois do milênio. Você pode ler Apocalipse capítulo 20. Você percebe no verso 10 que Satanás é jogado no lago de fogo só após a volta de Cristo, no capítulo 19 de Apocalipse, e após o milênio mencionado em Apocalipse capítulo 20, versos 1 até o 7. Depois dos versos 8 a 10, você vê que é após esses eventos, volta de Cristo e milênio, que Satanás será jogado no lago de fogo. Isso indica que hoje não existe o inferno. O inferno existirá no futuro. Apocalipse 20 localiza o inferno no futuro. Portanto, amigo ouvinte, o castigo será eterno,
não na duração, mas nas consequências, ou seja, a pessoa não será mais ressuscitada. Entretanto, a doutrina bíblica ensina a proporcionalidade do castigo. Antes de os ímpios serem destruídos como palha, de acordo com Malaquias 4, 1-3, e antes de os ímpios se transformarem em fumaça, de acordo com Salmo 37, 20, haverá uma graduação de castigos. Lucas 12, 47 e 48, entre outros textos, apresenta este princípio. O texto diz: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O ensino bíblico da proporcionalidade do castigo, ele evita dois extremos. O primeiro é dizer que todas as pessoas serão atormentadas eternamente. Porque isso é uma injustiça. Por exemplo, punir um pecador que pecou por 80 anos e rejeitou a Jesus na mesma proporção que Satanás, que é o pai do pecado, é uma injustiça tremenda. O oposto também é verdade. Queimar como palha Satanás, que é o pai do pecado, assim como se queimará como palha alguns ímpios, também é um outro oposto da justiça divina, é uma outra injustiça. Quando entendemos que o castigo no lago de fogo será eterno nas consequências, não na duração, mas que ele será proporcional às obras de cada um, aí percebemos a real justiça divina. E a escritora cristã Ellen White foi muito feliz ao comentar este assunto no seu livro O Grande Conflito, páginas 544 e 673. Eu não vou ler a página 544, você poderá ler em algum momento se esta obra lhe interessar, mas eu vou ler a página 673, onde ela comenta o seguinte: os ímpios recebem sua recompensa na terra, Provérbios 11, 31. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 4, 1. E ela continua: alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, já culpa, não é? Ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. O texto é muito claro. Em total harmonia com Lucas 12, 47 e 48, bem como outros versos bíblicos, Ellen White explica que alguns são destruídos em um momento e outros sofrem muitos dias. Isso tem que ser assim. Adolf Hitler, que matou milhões de judeus, não pode receber a mesma pena, por exemplo, que um ladrão de galinhas que não se arrependeu e não aceitou a Jesus. Então você percebe, amigo ouvinte, a Bíblia mostra a gradação de castigos. E aqui percebemos a verdadeira justiça de Deus. Ele não atormenta ninguém por todo sempre, porque Malaquias 4, 1-3 diz que Deus fará com que os ímpios se desfaçam em fumaças, mas ao mesmo tempo ele não vai permitir que todos sejam destruídos como palha, porque há ímpios, muito mais ímpios do que outros e que merecem um castigo maior. Porém, amigo ouvinte, precisamos abandonar a doutrina do tormento eterno, porque se essa doutrina fosse verdadeira, Apocalipse 21, verso 4 nunca se cumpriria. Apocalipse 21, 4 diz que chegará o momento que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, nem o luto, nem pranto, nem dor. Se os ímpios vivessem eternamente, com certeza, lágrimas seriam derramadas por toda a eternidade. Os justos, ao lembrarem de entes queridos que não foram salvos e que estão sendo atormentados, chorariam na eternidade. Então, Apocalipse 21, 4, ao prometer que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, Deus está prometendo que Ele vai acabar com qualquer vestígio do mal. E para que todo vestígio do mal seja terminado, não exista mais, para que Deus acabe com qualquer vestígio do mal, o tormento não pode ser eterno, porque senão pessoas sofreriam pela eternidade, os justos sentiriam pena pela eternidade Deus seria blasfemado,
Então, amigo ouvinte, aprofunde-se no estudo desse tema e eu tenho convicção de que ao você compreendê-lo devidamente, você terá uma outra visão do caráter justo e amoroso de Deus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.